Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Sobrinho, sou técnico administrativo no Instituto Federal do Paraná e doutorando no programa de letras da universidade. Vou falar aqui um pouquinho do texto do conto Cabelos Compridos, do Lobato. E para falar do Lobato, a gente tem que ter em mente o conflito entre cidade e campo, entre cultura metropolitana e cultura local. Aqui me parece que ele faz com que essa cultura local se torne risível a partir da personagem das Dores. Então vamos a ela. O conto começa assim: cabelos compridos. Coitada das Dores, tão boazinha. Das Dores é isso, só isso, boazinha. Não possui outra qualidade. É feia, é desengraçada, é inelegante, é magérrima, não tem seios nem cadeiras, nem nenhuma rotundidade posterior. É pobre de bens e de espírito. E é filha daquele Joaquim da Venda, ilhéu de burrice ebúrnea, isto é, dura como marfim. Moça que não tem por onde se lhe pegue, fica sendo apenas isso, boazinha. Coitada das Dores, tão boazinha. E ele segue um pouquinho mais para baixo no texto. A natureza pôs-lhe na cabeça um tabloide homeopático de inteligência, um grânulo de memória, uma pitada de raciocínio, e plantou a cabeleira por cima, essa mesquinhez por dentro. Por fora, ornou-lhe a asa do nariz com um grão de ervilha, que ela modestamente denomina verruga. Arrebitou-lhe as ventas, rasgou-lhe a boca de dimensões comprometedoras, e deu-lhes uns pés. Nossa Senhora, que pés! E tantas outras pirraças lhe fez, que ao vê-la todos dizem comiserados, coitada das Dores, tão boazinha. Então existe aqui nesses dois primeiros trechos que eu li para vocês uma caracterização física e psicológica do personagem. A caracterização do Lobato se dá pela composição de uma espécie de caricatura. Essa caricatura é importante, né, para tornar esse representante desse lugar, que provavelmente é o interior, uma espécie de lugar caricato, né? Existe das Dores uma ausência generalizada, uma pobreza generalizada. Falta-lhe beleza, faltam-lhe ideias, falta-lhe atitude, falta-lhe espírito, faltam-lhe bens, falta-lhe tudo, né? Uma personagem vazia por excelência, né? De valores positivos, né? Ela só tem essa espécie de contorno caricato que o narrador do Lobato propõe, né? E aí a das Dores, ela é uma Maria vai com as outras, né? Ela só faz o que os outros fazem, né? É isso que a gente vai ver no texto. Das Dores só faz o que as outras fazem, e porque as outras o fazem. Vai à igreja aos domingos de livrinho na mão, ouve a missa, ouve a prédica, reza. Nunca falhou um dia. Se lhe perguntarem o porquê daqueles atos, responderá muito admirado da pergunta: mas se todas vão? O grande argumento das Dores é esse, as outras. Ouve o sermão do padre e chora nos lances trágicos. Não porque compreenda algo daquela retórica, nem porque sinta vontade de chorar, mas porque as outras choram. Toma tudo quanto ouve ao pé da letra, incapaz que é de galgar do concreto ao abstrato. Se ouve falar em fazer pé de alferes, fica a pensar em pés e mãos de alferes e tenentes. Tão boazinha das Dores! Uma vez foi a prédica de um padre em missão pela zona, orador famoso pelas muitas almas que desatolara do charfundeiro de Satanás. Ouviu-lhe muita coisa que não entendeu, mas entendeu um pedacinho que terminava assim: meditai, meus irmãos, refleti em cada uma das palavras de vossas orações cotidianas, pois do contrário não terão elas nenhum valor. E é aqui que o texto se desenrola, né? Porque a partir dessa não compreensão que a das Dores ela vai tomar uma atitude que a leva a duvidar do cônego, né? Então, a das Dores saiu da igreja impressionada com um estranho conselho e se foi de consulta a tia Vicência, velha sabidíssima em mesinhas e teologias. Tia Vicência viu o que o seu cônego disse? Para a gente pensar em cada palavra, senão a reza não vale. A tia mastigou um pois é, que dava toda a razão ao padre. Que coisa, não? Foi o comentário final da das Dores, que continuava a achar esquisitíssima aquela ideia. Então isso move, né, a das Dores.
Existe ali um conselho do padre descontextualizado, né, levado ao pé da letra por Das Dores, a fazer e a faz se mover de maneira autônoma pela primeira vez, né? A ausência de compreensão de uma metáfora, né? A ausência de compreensão de um conteúdo que vem da língua, né, da palavra, da cultura metropolitana, né, valorizada na cultura metropolitana, que tem esse padre como representante, né, e que Das Dores recebe isso de maneira equivocada e isso a move, né. A situação a faz refletir, sair da inércia ou da atitude parasitária, né, que ela tinha, pensando um pouco nessa postura até lá do Jeca Tatu, né, em relação às amigas ou ao padre ou à tia Vicência, né? Então, a Das Dores, assim como o Jeca, ele era parasitário, ela era parasitária, inerte, né? Não tinha atitude. Lembrei um pouquinho aqui da noção de epifania, né? Que é uma espécie de ruptura, geralmente estudados por nós de letras lá, por meio de textos da Clarice Lispector. Um exemplo aqui desse texto é o Amor, né? O Conto Amor. Só que no conto do Lobato, esse movimento, essa ruptura é muito menor, menos complexo, menos avassalador, aqui, do que em Clarice Lispector. Né? Então, ela, a partir desse não entendimento dessa metáfora, ela vai rezar à noite. E essa reza é o que torna essa personagem tão engraçada, né? Então, à noite era seu costume rezar umas tantas orações preventivas dos 1000 males possíveis do dia seguinte, mas até ali as rezara qual um fonógrafo. Pss, 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 amém. Tinha agora que pensar nas palavras, diabo, havia de ficar engraçada a reza. Caiu a noite, das dores meteu-se na cama, cobriu a cabeça com um lenço e deu início à novidade. Abriu com o Padre Nosso. E aí a personagem segue. Padre nosso que estais no céu, Padre, Padre, os padres, Padre Pereira, Padre Vigário, Padre Luiz, coitado, já morreu. E que morte feia, estuporado, Padre, que ideia do seu cônego mandar a gente pensar nas palavras, nem se pode rezar direito. Nosso, nosso é o que é da gente, nossa casa, nossa vida, nosso pai. Para quem seria que foi o nosso pai ontem? Para a Inhabela? Não é, que ela já melhorou. Seria para o Major Lesbão? Coitado. Quem sabe se a estas horas já não está no outro mundo, bom homem aquele, tão caridoso. Ó diabo, estou me distraindo. Nossa, nossa, em certas palavras, não se tem jeito de pensar. Estais no céu, estar no céu, que lindeza não seria, os anjos voando, as estrelinhas, Nossa Senhora tão bonita com o menino no braço, os santos passeando de lá para cá, o céu, céu, céu da boca, céu azul. Por que será que se diz céu da boca? Santificado. Santificado, que é santo, dia santificado, dia santo. Seja vosso nome, nome bonito, nome feio. Quantos tapas levei na boca por dizer nomes feios? Quem me ensinava era aquela bruxa da Cesárea, peste de negrinha. Onde andará ela? Nome de gente, nome de cachorro, Gustavo, bonito nome. Está ali um que se quisesse, mas nem me enxergo malzinho. É só loló pra aqui, a loló pra ali, aquela caraça de broa. Gustavo é o nome de homem mais bonito para mim. De mulher é Rosinha? Não. Merecência? Merência? Não. Homem, a falar verdade nenhum. Gustavo, Gustavinho. Ah, que sono. O pão nosso, pão, pão, por que será que quando a gente repete muitas vezes uma palavra, ela perde o jeito e fica assim esquisita? Pão, pão, pão. Por falar em pão, como anda minguado o pão do Zé Padeiro? E que pão ruim, azedo, pão sovado, pão de Cará, pão de Petrópolis, de cada dia, dia, marido da noite, dia de sol, dia de chuva, dia das almas, dia de anos, dia bonito. E que dia bonito fez ontem, vão ver que domingo chove. É sempre assim, havendo uma festinha, chove mesmo. Amanhã, se fizer bom dia, vou à casa de Iná. Coitada de Iná, acontece cada coisa nessa vida. Dai-nos hoje, o que é que eu fiz hoje? Ah, que soneira! E livrai-nos, Senhor, Senhor, ilustríssimo Senhor, Senhor Gustavo de Silva, bonito nome, Senhor amado, Senhor morto, Senhor, de todo mal, mal.
Os olhos das dores fecharam-se, o corpo moleou, e seu nome foi um só até romper o dia. Ao despertar, lembrou-se logo do caso da véspera, sorriu. Achou que a ideia do cônego, um padre de tanta fama, não passava de grossa asneira. E pela primeira vez na vida duvidou. E essa dúvida que eu dizia, né? Que essa quase epifania desse personagem. Ora, titia, foi ela dizer à tia Vicência. Aquilo é asneira. Se a gente for pensar em cada palavra, não pode rezar direito. O cônego que me perdoe, mas ele disse uma grande bobagem. Não se sabe se a tia lhe deu razão ou não, mas o fato é que das dores continua a rezar pelo sistema antigo. Mais rápido, mais correntio e com certeza mais agradável a Deus. Quem se saiu mal do incidente foi o pobre missionário. Cada vez que se referiam a ele perto das dores, ela floria a cara e deu uma risadinha irônica. Está aí um que pode estar dizendo as coisas que eu... E concluí a frase com o mais convencido muxoxo de pouco caso. Então, o conto, ele me parece dialogar com um caráter metalinguístico da literatura. Esse caráter metalinguístico da literatura, ele é proposto lá pelo Jonathan Fuller em Teoria Literária, uma introdução, no capítulo 2, que se chama O que é literatura e tem ela importância. A literatura como uma espécie de arte da palavra, né? Que o Vicente Juve vai chamar nesse livro Por que Estudar Literatura. Eu lembrei muito até comentei numa aula, da Hora da Estrela, da Macabeia, né? A partir dessa moça das dores, né? Que ela é uma espécie de Macabeia, né? Lá da Clarice. E o que eu acho que é importante para finalizar a fala é notar que Lobato faz de uma pobre feia e risível, né, desinteressante, o motivo de comicidade do texto, dando-lhe graça de alguma forma e preenchendo de alguma forma, além da caricatura ou complementando a sua caricatura, né, ele dota esse personagem de graça, de humor, e ele fica menos pobre, né? Ela não tinha nada no início do texto. E quem sai por baixo da situação, e aí a gente pode pensar nessa inversão de valores que é contínua lá na frente, na obra do Lobato, entre as culturas metropolitanas e culturas locais, né? Quem sai por cima nessa situação é a das dores, né? O pobre, e ele acabou de dizer isso no texto, né? Que o pobre é o missionário, né? Pobre missionário, é isso que o texto diz, né? Então o Lobato brinca muito com esse lugar de prestígio dessas culturas, né? E é isso que eu queria falar um pouquinho a partir da ideia de pobreza desse texto. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Olá, pessoal. Meu nome é Rodrigo Sobrinho, sou técnico administrativo no Instituto Federal do Paraná. Sou doutorando no programa de letras da UFPR, orientado pelo professor Fernando Gil. Vim falar um pouco do texto clássico do Lobato, o Negrinha. E a minha comunicação tem o título Lobato e os Pobres, uma leitura de Negrinha. Para a gente discutir esse texto, eu acho que a gente tem que estar atento à diferença social que chegou nos nossos dias, né? Que a gente tem vários estudos aí falando sobre o Brasil e eu acredito que o Brasil são muitos, né? Múltiplos, mas dois, infelizmente, ainda são inegáveis, né? Que é o Brasil do rico e dos pobres, né? O Brasil da cidade, da favela, do centro, da periferia. O Brasil dos brancos e dos negros, dos cristãos e do que não é cristão, do pagão, o que é visto como demoníaco, né? Só a gente pensar nas religiões de matriz africana, né? Sobre algo, né? Recentemente, por puro preconceito, né? Um Brasil da Casa Grande, o Brasil da Senzala, conforme a gente vê no texto, né? Existe ali a Dona Inácia, a herança da Casa Grande, e a Negrinha, que é a herança da Senzala, né? Existe sempre na obra do Lobato esses dois Brasis, o Brasil da cultura metropolitana, vinculada à Europa, né? E o Brasil da cultura do sertão, a cultura do interior, né? Do negro, do índio, do jeca, que o Lobato coloca em evidência, né?
Então, a pergunta que me motiva e que me incomoda quando eu leio esse texto é a seguinte: quantas negrinhas o Brasil já testemunhou, né? O texto nos toca porque a gente sabe que ele é real, né? E podendo ser, inclusive, contemporâneo, né? Se a gente pensar em alguns exemplos aí que volta e meia são vinculados, né? Veiculados pela mídia, né? Então o texto começa assim: Negrinha. Assim cresceu Negrinha, magra, atrofiada, com os olhos eternamente assustados. Órfão aos 4 anos, por ali ficou feito gato sem dono, levado a pontapés. A Negrinha é o gato sem dono, enquanto a Senhora Branca é a excelente senhora, a patroa, né? Vamos ver lá na descrição do texto. Excelente senhora, a patroa, gorda, rica, dona do mundo, a mimada dos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu. Entaladas as banhas no trono, uma cadeira de balanço na sala de jantar. Ali bordava, recebia as amigas e o vigário, dando audiências, discutindo o tempo. Uma virtuosa senhora, em suma, damas de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral, dizia o reverendo. Ótima, dona Inácia. Aqui na caracterização da dona Inácia, a gente tem que observar que o narrador é irônico, né? Enquanto o narrador a chama de ótima, que é uma visão da Igreja Católica sobre essa senhora, muito possivelmente, ela se mostra para o leitor, contemporâneo ou não, acredito eu, o quanto ela é perversa e má, né? E isso estrutura o movimento de denúncia, né, do Lobato. Quanto além do preconceito, né, com essa menina, a violência mesmo, né, propriamente dita, sobre a Negrinha, né? Enquanto a excelente Dona Inácia Branca é, assim, esse esteio da moral e de bons costumes, a Negrinha é pestinha, diabo, coruja, barata descascada, bruxa, patachoca, pinto dourado, mosca morta, sujeira, bisca, trapo, cachorrinho, coisa ruim, lixo. Não tinha conta o número de apelidos com que a mimoseavam. Tempo houve em que foi bubônica. A epidemia andava na berra, como uma grande novidade, e Negrinha viu-se logo apelidada assim, por sinal que achou linda a palavra. Perceberam-no e suprimiram-na da lista. Estava escrito que não teria um gostinho só na vida, nem esse de personalizar a peste. E aí a característica física da Negrinha, né? Em seguida, já a partir da descrição de um corpo marcado pela violência, né? Que é um dos grandes temas aí do texto, né? O corpo de Negrinha era tatuado de sinais, cicatrizes, vergões, batiam nele os da casa todos os dias, houvesse ou não houvesse motivo. Sua pobre carne exercia para os cascudos, cocres e beliscões a mesma atração que o ímã exerce para o aço. Mão em cujos nós de dedos comichasse um cofre. Era a mão que se descarregaria dos fluidos em sua cabeça, de passagem, coisa de rir e ver a careta. E aí temos no texto imagens da violência, né, da Inácia, principalmente, né, da Dona Inácia, excelente Dona Inácia, Senhora Branca, sobre a pobre Negrinha, né? E também o relato da origem do seu prazer, que é a saudade do regime da escravidão, né, no Brasil. E esse é um dado importante no texto, né? Essa mudança histórica que não mudou os costumes, né? Essa distância da lei e da realidade no Brasil, né? Que ainda percebemos também no Brasil contemporâneo. Né? A excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Vinha da escravidão, fora senhora de escravos, e daquelas ferozes, amigas de ouvir cantar o bolo e estalar o bacalhau. Nunca se fizera ao regime novo. Essa indecência de negro igual a branco e qualquer coisinha à polícia, qualquer coisinha. Uma mucama assada ao forno porque se engraçou dela o senhor. Uma novena de relho porque disse como é ruim assim. O 13 de maio tirou-lhe das mãos o azorrague, mas não lhe tirou da alma a gana.
conservava a negrinha em casa como remédio para os frenesis. Inocente derivativo. Ai, como alivia a gente uma boa roda de cócoras bem fincados. Tinha de contentar-se com isso, judiaria miúda, os níqueis da crueldade. Cócoras, mãos fechadas com raiva e nós de dedos que cantam no corpo do paciente, puxões de orelha, o torcido de despegar a concha, bom, gostoso de dar, e a duas mãos sacudido, a gama inteira dos beliscões, do miudinho com a ponta da unha, a torcida do umbigo equivalente a puxão de orelha, a esfregadela, roda de tapas, cascudos, pontapés e safanões, a uma, divertidíssimo. A vara de marmelo, flexível, cortante, para dor fino, nada melhor. E aí esses gestos de violência revelam, né, a excelente, como diz o narrador, como nos alerta ironicamente, o narrador de Lobato, frente a uma criança que é indefesa, né, que foi filha de escravo, assim como o Boca Torta lá, né, no outro conto do Lobato, também era filho de escravo e era essa espécie de pessoa oriunda do sertão que não se ajusta a essa ideia de civilização, né? E tem um espaço delimitado, né? O Boca Torta é o atoleiro, a negrinha são os cantos da casa. Então ela segue para um episódio que é marcante no texto, né? Que é o episódio do ovo quente. Dona Inácia estava azeda, necessitadíssima de derivativos. Sua cara iluminou-se. Eu curo ela, disse. E desentalando do trono as banhas, foi para a cozinha, qual perua choca a rufar as saias. Traga um ovo. Veio o ovo. Dona Inácia mesmo pô-lo na água ferver. E de mãos à cinta, gozando-se da predileção da tortura, ficou de pé uns minutos, à espera. Seus olhos contentes envolviam a mísera criança que, encolhidinha a um canto, aguardava trêmula alguma coisa de nunca visto. Quando o ovo chegou à ponta, a boa senhora chamou. Venha cá. Negrinha aproximou-se. Abra a boca. Negrinha abriu a boca como o cuco e fechou os olhos. A patroa, então, com uma colher, tirou da água, pulando o ovo zás na boca da pequena. E antes que um murro de dor saísse, suas mãos amordaçaram-na até que o ovo arrefecesse. Negrinho urrou surdamente pelo nariz. Esperneou, mas só. Nem os vizinhos chegaram a perceber aquilo. Depois, diga nomes feios aos mais velhos outra vez, ouviu peste. E a virtuosa dama voltou contente da vida para o trono, a fim de receber o vigário que chegava. E aí a gente tem a seguir a ratificação, né, a essa crítica contundente à igreja, né, porque o padre quase testemunha, né, e aqui na citação ele ainda vai falar, né, que quem dá aos pobres empresta a Deus, né, ele é um pouco ciente dessas situações, né, mas se a gente lembrar do contexto histórico, a igreja também tinha acabado de perder o poder, né, e acho que tem mais proximidade aí nessa questão da igreja e do poder da igreja e do poder das pessoas ricas no Brasil do que a gente pode imaginar, assim, num primeiro momento, né? Dependendo do tipo de imagem que a gente tenha em relação à igreja também no nosso repertório pessoal e cultural, né? Religioso. Então tá lá a crítica à igreja, né? Ah, meu senhor, não se pode ser boa nesta vida. Estou criando aquela pobre órfã, filha da cesárea, mas que trabalheira me dá. A caridade é a mais bela das virtudes cristãs, minha senhora, murmurou o padre. Sim, mas cansa. Quem dá aos pobres empresta a Deus. A boa senhora suspirou resignadamente. Ainda é o que vale. E aí temos essa crítica aí, né, à igreja, como eu estava dizendo. E aí tem um momento no texto que a negrinha descobre que essa questão do brincar, né, a importância de brincar a partir do encontro com as sobrinhas que chegam nesse lugar que elas estão, que ela é violentada, né, cotidianamente. Então, mas abriu a boca, né, assim, arria-se também que, pois não era crime brincar, estaria tudo mudado, e fim do seu inferno e aberto o céu. No enlevo da doce ilusão, Negrinha levantou-se e veio para a festa infantil, fascinada pela alegria dos anjos. Mas a dura lição da desigualdade humana lhe chicoteou a alma, beliscão no umbigo e nos ouvidos o som cruel de todos os dias.
Já para o seu lugar, Pestinho, não se enxerga? E essa fala é chave no texto para a gente entender que cada um tem o seu lugar. A excelente, boa senhora branca, católica, tem o seu lugar, né? E a negrinha, né, essa coisa humana, essa pestinha, teria o seu lugar, né? Diante das meninas que eram alouradas, né, conforme o texto nos informa. Então, com lágrimas dolorosas, menos de dor física do que angústia moral, sofrimento novo que se vinha crescer aos já conhecidos, a triste criança encorujou-se no cantinho de sempre. Que ela tinha um lugar, né? Já para o seu lugar, é o cantinho de sempre. Negrinha, coisa humana, percebeu nesse dia da boneca que tinha uma alma, divina eclosão, surpresa maravilhosa do mundo que trazia em si e que desabrochava afinal, como fulgurante flor de luz. Sentiu-se elevada à altura de ente humano. Cessara de ser coisa e doravante ser-lhe-ia impossível viver a vida de coisa. Se não era coisa, se sentia, se vibrava. Assim foi. E essa consciência a matou. Consciência do Brasil, do branco e do negro, do senhor e do escravo, da senzala e da casa grande, né? Foi essa consciência que matou a Negrinha. Aí a Negrinha morreu na esteirinha rota, abandonada de todos, como um gato sem dono. Jamais, entretanto, ninguém morreu com maior beleza. O delírio rodeou-a de boneca todas louras de olhos azuis e de anjos. E bonecas e anjos remonhavam-lhe em torno, numa farândola do céu. Sentia-se agarrada por aquelas mãozinhas de louça, abraçada, rodopiada. Depois dessa espécie de epifania, ela falece, né, numa espécie de sonho. E aí o Lobato encerra o texto de maneira a localizar, né, as lembranças que a Negrinha deixou, né, tanto na Dona Inácia quanto nas meninas. Depois vala comum. A terra papou com indiferença aquela carnezinha de terceiro, uma miséria, 30 quilos, mal pesados. E de Negrinha ficaram no mundo apenas duas impressões. Uma cômica na memória das meninas ricas. Lembra-te daquela bobinha da titia que nunca vira boneca? Outra de saudade, no nó dos dedos de Dona Inácia. Como era boa para um cocre. Vejam, as duas percepções aqui, elas são oriundas de um espaço privilegiado e dominante, né? Ah, como era boba a Negrinha, né? E como era boa para bater, né? E eu acho que esse texto ele diz muito a respeito disso, né? Como eu vim falando, ratifico agora no final isso, né? Ele trata de dois espaços, né? O espaço do rico e do pobre, do opressor e do oprimido, né? E por isso que ele é tão atual. E assim eu termino minha fala, espero que vocês tenham gostado e até mais.